Doutor Miguel, esta semana 2 secretários, o de Planejamento e da Administração, tiveram a prisão decretada, depois foi suspensa, mas ainda não está revogada, depende de informações complementares. Como é que o senhor viu essa decisão? O senhor acha que houve um excesso por parte do magistrado? Olha, do ponto de vista técnico, essa ação ela chegou à Procuradoria, eu fiz carga do processo e ela está sendo analisada pelo procurador competente, que é o procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso. A medida, ela me parece que ela teve um caráter que me preocupa. Por que me preocupa? Porque havia uma decisão, e isso está documentado no processo, do dia 17 de janeiro, onde o eminente desembargador Vigílio Fernandes, ele concedia um prazo às autoridades apontadas como coautoras para que eles justificassem a não implantação. E essa decisão, ela não foi publicada, ela não foi cumprida, o oficial de justiça não intimou nenhum dos secretários, nem Sua Excelência a Governadora, e o eminente desembargador, sem que tenha sido provocado, ele despachou no dia 28 decretando a prisão dos secretários. Então, esse é um dos aspectos que nós observamos assim muito rapidamente. Houve um abuso, então, na decretação? Não digo abuso, não qualifico a questão como um abuso. Eu qualifico como uma opinião do desembargador que talvez tenha julgado que era desnecessária aquela primeira decisão que ele havia proferido no dia 17 de janeiro. Então, só que não há, do dia 17 de janeiro ao dia 28, nenhuma provocação nesse interstício dos impetrantes. Mas Sua Excelência resolveu, e a gente tem que, quando a gente discorda, isso é de uma sociedade democrática, a gente deve se resignar recorrendo aos tribunais superiores. A crítica ela tem que ser feita no processo, com muito respeito, não é? Aí por isso que os advogados usamos um linguajar às vezes muito rebuscado do data venia, né? Então esse é um respeito que nós temos que ter. Eu não concordo, mas eu não posso desmerecer a posição e o gabarito do desembargador Vigílio, que é... Mas houve aí pelo menos um equívoco processual, o senhor diria que... Sim, na nossa opinião, não apenas esse, mas outros. Não apenas esse, segundo por exemplo, como, por exemplo, a governadora chegou a ser intimada numa outra decisão judicial. Isso seria um equívoco? Nós entendemos que a governadora ela é parte ilegítima, por uma razão muito simples, ela não é ordenadora de despesa. Se ela não é ordenadora de despesa, por que figurar no polo passivo ou como autoridade coatora no mandato de segurança? Então, mas essas são teses que elas têm que ser colocadas com muito respeito, né? Nós discordamos da tese, nós nos insurgimos contra o resultado dela, mas tudo dentro de uma questão de muito respeito, porque numa sociedade democrática o dissenso ele deve prevalecer, ou é natural, mas as desinteligências não. Então nós temos o firme propósito de manter a discussão no nível jurídico, sem pessoalizar, sem levar a questão para o lado do ponto de vista pessoal. Eu estive essa semana com o desembargador Vigílio, me recebeu muito bem, aliás, sempre me recebe muito bem. Eu tenho por ele profunda admiração, profundo respeito, é um dos magistrados mais dignos do Brasil. E apenas divergimos, e isso é natural, porque faz parte do processo, faz parte da dialética, e se todos sempre tivéssemos razão, as decisões dos tribunais eram sempre tomadas por unanimidade. E dentro do próprio órgão fracionário, as decisões às vezes são tomadas por maioria, às vezes em scores muito apertados. Isso faz parte do jogo democrático, isso deve ser encarado com naturalidade, da mesma forma como não se pode ficar com raiva ou chateado, porque o Estado
recorreu. Aliás, é dever do Estado, é dever do procurador do Estado interpor os recursos a tempo e modo por uma razão muito simples. É que se nós não fizermos isso, nós poderemos responder administrativamente, internamente, por desídia, por falta de atenção, e podemos também sofrer eventuais sanções por parte do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle interno do próprio Poder Executivo e do Ministério Público, que irá nos imputar a pecha ou poderá nos imputar a pecha de relapsos.